E aí, galerinha do bem, como é que vocês estão? Espero que estejam bem. Aqui quem fala é a professora enfermeira Juliana Gueno. E hoje vamos dar continuidade ao nosso curso de cuidadores de idosos, falando sobre manejo de paciente em crise psiquiátrica, primeira parte. Vamos lá. Então, o que a gente entende por emergência psiquiátrica? Emergência psiquiátrica, elas podem ser definidas como alterações agudas de pensamento, de humor, do comportamento ou das relações sociais que requeram uma intervenção médica imediata, devido, obviamente, à possibilidade de evolução rápida para um resultado deletério, ok? Então, é uma situação em que demanda uma atitude emergencial e instantânea, ok? Então, entre os possíveis resultados negativos que a gente pode esperar em decorrência de uma crise psiquiátrica, inclui sofrimento psiquiátrico, psíquico, significativo, perda de autonomia, a pessoa ela já não consegue mais responder por si, um comprometimento do papel social, ela já não sabe o seu espaço no ambiente social em que ela se encontra, ela não reconhece mais o seu papel, risco potencial ou evidência à integridade psíquica e física, tanto do indivíduo como de outras pessoas que estão ali na volta dela, ok? Então, o que é extremamente importante que a gente faça quando a gente identifica uma crise psiquiátrica? Que a gente avalie a situação. Porque a situação pode tanto estar colocando em risco a pessoa, como eu já falei para vocês, como outras pessoas. Então, essa avaliação ela é extremamente importante e fundamental para que a gente possa controlar a situação de risco que trouxe o paciente para o atendimento de emergência ou no estabelecimento do diagnóstico e a terapia adequada com a maior brevidade possível. Ou seja, qual é o risco que essa pessoa demanda diante das pessoas que estão ali, que estão convivendo, que estão perto, que estão no mesmo ambiente, no mesmo local desse paciente. Então, a gente vai necessitar de uma intervenção imediata e inadiável. Tem que ser agora e tem que ser resolvido naquele momento. Horas, minutos, segundos são extremamente importantes e fazem toda a diferença. Então, o primeiro distúrbio aqui é o distúrbio do pensamento, Esse distúrbio do pensamento, a pessoa, ela tem sentimentos ou ações que vão envolver risco de vida, risco social grave para as pessoas que estão na volta dela, E necessitam de intervenções imediatas e inadiáveis. Horas e minutos são muito importantes. A gente está brigando aqui contra o tempo. Essa situação, quanto antes ela for entendida, quanto antes ela for atendida, melhor, e a gente vai conseguir minimizar os riscos que são envolvidos nessa crise. Aí a gente tem exemplos aí de distúrbios de pensamento. Violência, ideação suicida, automutilação, porque esse distúrbio de pensamento pode fazer com que essa pessoa comece a se automutilar por diversos pensamentos, por psicoses que a gente vai ver daqui a pouco, por uma distorção da realidade, Autonegligência, por exemplo, não se alimentar, não tomar banho, o juízo crítico extremamente comprometido, ela não consegue mais ter noção real do que é certo, do que é errado, ela perde esse conhecimento, esse envolvimento com a realidade, E com isso, essa noção do certo e do errado, ele fica extremamente comprometido nesse paciente que está nessa emergência psiquiátrica. De novo, é extremamente importante que a gente identifique essa situação, que a gente entenda que é uma crise psiquiátrica, que não é nada voltado para nós, A pessoa realmente ela está com algum prejuízo cognitivo, algum juízo de situação real completamente alterado, ela está em crises psicóticas, com essa distorção, e isso vai envolver riscos graves, tanto para a pessoa quanto para as pessoas que estão na volta. Então, a pessoa que está como cuidadora de um paciente psiquiátrico, que está numa crise psiquiátrica, primeiro ela tem que entender que não é nada com ela, Muitas pessoas tendem a levar essa situação para o pessoal, como se a pessoa estivesse sendo agressiva, violenta, com alteração em decorrência da pessoa, e não é. O cuidador que está ali poderia ser fulano, beltrano, ciclano, A crise ela se instalaria de qualquer forma. Então é importante, em primeiro lugar, entender a gravidade, entender que não é frescura, que não é uma situação em que o próprio paciente tenha criado, Porque muitas pessoas, no despreparo e na falta de entendimento, acabam achando que essa pessoa quer chamar atenção, Tá direcionando a sua agressividade para aquela pessoa, e não é. Ela realmente está numa crise psiquiátrica, é uma situação que pode ser orgânica ou não, que pode estar envolvida com a patologia dela, e tem que ser tratada o quanto antes, ok? Vamos lá,
primeira coisa que a gente vai ver aqui é a agitação psicogênica. O que é a agitação psicogênica? A agitação psicogênica ela vai envolver, né, essa agitação que ela vai estar muito associada a uma doença orgânica, sabe-se lá, pode ser uma causa indefinida, ou seja, é algo físico, é algo em decorrência de alguma situação orgânica, de alguma reação, alguma medicação, algum efeito secundário de alguma doença, né, alguma sintomatologia de alguma doença específica, a qual a gente não sabe o que é, mas a questão é que essa agitação ela é tão grave quanto qualquer outra crise psiquiátrica, mas pode ter um envolvimento de alguma coisa física, tá? Alguma coisa física desencadeou essa agitação, como eu já falei para vocês. Pode ser N fatores aí. E o que a gente observa quando a pessoa está com essa agitação psicogênica? Ela apresenta esse rechaço, né? Ajuda, ela não quer ser ajudada. Então, aos gritos, aos berros, ela diz, não quero ser ajudada. Ela não deixa as pessoas chegarem perto, ela não deixa as pessoas ajudarem. Pode haver lesões leves ou autoagressão, né? Existem situações conflitivas prévias, normalmente numa situação em que culminou nessa agitação, provavelmente houve outros episódios, houve outras situações prévias que envolveram essa agitação. Pode ser que sim, pode ser que não, tá? Mas ela já deu esses sinais anteriormente, isso é importante. Ela apresenta um discurso que aborda os motivos de personalidades primitivas, né, com déficit intelectual. O que significa personalidade primitiva, né? Ela fica com o automático, com o instinto dela de defesa à flor da pele. Então ela só pensa nela de uma maneira não social, de uma maneira não crítica, de uma maneira que ela não consegue julgar o que é certo e o que é errado. Então isso que a gente chama de uma personalidade primitiva, né? Basicamente instintiva, ok? E com déficit intelectual ela não consegue pensar direito, ela não consegue raciocinar direito, ela não consegue ter o juízo do que ela está fazendo. Então ela apresenta também uma linguagem elevada, exaltada, aos gritos, ameaçadora, né? De uma maneira afrontosa. Ela apresenta gestos exagerados, de rechaço, né? Não deixa ninguém chegar perto. Então, quer dizer, à medida que a pessoa tenta chegar perto para ajudar, ela pode até se tornar mais agressiva. Ela não quer que a pessoa chegue perto sobre hipótese alguma. E ela vocifera, né? Ela fala, ela ameaça tanto a pessoa que está na frente dela, como ela faz ameaças de suicídio. Essa ideação suicida, ela acaba verbalizando, né? E homicidas também. Então, ou eu me mato, eu vou me matar, não, eu vou te matar, né? Com aquela tom de voz mais agressivo, mais exaltado, certo? Então, essa é a agitação psicogênica, como eu falei para vocês, que pode estar envolvida com uma questão orgânica aí que a gente não determina exatamente qual é o fundo dela. Paciente psicótico. A psicose não é característica de uma doença específica. Várias doenças mentais, elas podem apresentar a psicose como um sinal, tá? E o que é a psicose? A psicose é uma alteração da realidade. A pessoa ela tem uma percepção alterada da realidade. Ela enxerga coisas onde não tem, ela ouve coisas onde não acontece, não tem, né? Ela tem sensação que não procede, por exemplo, vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. A pessoa está sentindo que tem formigas andando na pele. E ela realmente sente que tem formigas andando na pele. A gente sabe que não tem formigas andando na pele. Ela pode enxergar objetos onde não existe. Ela pode escutar vozes onde não tem. E a gente sabe também que essas crises psicóticas, que é essa distorção da realidade, essa percepção alterada da realidade, ela pode ser em decorrência também de medicações. Tem algumas medicações que elas podem induzir essa crise de psicose, essa crise de distorção de alteração da realidade, tá? E realmente ela percebe, realmente ela acha que ela está vendo, realmente ela acha que ela está sentindo e que ela está ouvindo, ok? Então, característica da psicose, da crise, né, psicótica, como eu falei para vocês, é a distorção da realidade. Ela tem essas alterações de sensopercepção, como eu falei para vocês, ela tem aquela sensação que parece que tem formigas, né? Isso é um exemplo, pode ser, ela pode sentir que estão beliscando, ela pode ter sensação de frio, de calor, enfim, várias sensações que não condizem com a realidade, né? Alucinações visuais, auditivas, sinestésicas, né, da sensação da pele. E ela pode ter alterações de pensamento também. Aí a gente vai encontrar delírios, né, que são mais ou menos estruturados. Então ela tem uma lógica, ela tem uma condição
em que a razão dela está completamente alterada, que não condiz com as sensações que as demais pessoas estão percebendo naquele momento, certo? E aí a gente tem a agitação psicomotora propriamente dita. O que é essa agitação? Essa agitação psicomotora não tem a ver com uma situação orgânica, não tem a ver com uma patologia ou com uma reação de alguma medicação. Até pode ser que essa agitação tenha a ver com uma utilização de alguma medicação. Por exemplo, a gente tem o Plasil. O Plasil, quando ele é administrado intravenoso, ele pode causar, por exemplo, aquela reação que a gente chama de reação extrapiramidal. Isso a gente pode falar em um outro momento o que significa essa reação extrapiramidal. E uma característica da reação extrapiramidal é essa agitação psicomotora. Então, sim, tem algumas medicações que podem induzir a agitação psicomotora, tá? E várias situações psiquiátricas também. Como é que a gente identifica essa agitação? Essa agitação, como eu te falei, ela não está associada com alguma situação orgânica, mas ela vai apresentar esse aumento da atividade mental, a pessoa realmente fica com o pensamento acelerado, né? E ela vai apresentar esse aumento dessa atividade motora, então ela aumenta os gestos, ela fica com a perna inquieta, ela apresenta essa agitação corporal como um todo, né? Que mais? De tal maneira que chega a ser desordenada e incontrolável. A pessoa ela não consegue controlar. Ela fica tão agitada com as mãos, com as pernas, com os pés, com o pensamento, que realmente ela não consegue controlar. E, portanto, né, pode se tornar perigosa tanto para a pessoa, né, para o indivíduo, como para as demais pessoas que estão no local. Indícios de periculosidade. Também pode acontecer. Essa agitação pode ser tão grande, ela pode ser tão incontrolável que ela pode apresentar esses indícios de periculosidade. E aí a gente observa o comprometimento da consciência, a atitude densa e ameaçadora, porque ela entra no modo automático, né? Na personalidade primitiva. Pode acontecer também situações de violência, isso se já não envolveu situações de violências previamente, às vezes as pessoas que apresentam esse tipo de agitação, elas já conseguem perceber, as pessoas que estão na volta dela já conseguem perceber que essa pessoa já apresentava algum tipo de comportamento violento, né? E a agitação, gente, realmente ela é intensa, ela é incontrolável. Ela pode ser então definida como uma atividade motora excessiva, associada, por exemplo, o que pode estar associado, professor, a essa agitação psicomotora? A uma experiência, né, subjetiva de tensão, de nervosismo, de preocupação, de ameaça, de acidente. Então, várias situações podem desencadear essa situação de agitação psicomotora, tá? Uma crise de pânico também pode desencadear essa agitação psicomotora, né? Que vai ser observada por meio dessas manifestações clínicas caracterizadas por fala provocativa, ameaçadora, a tensão, aquela contratura muscular, a pessoa fica tensa, essa hiperatividade, impaciência também, desconfiança, pode ter alguns sintomas psicóticos associados, como tipo mania de perseguição, tem alguém me vendo, tem alguém me perseguindo, tem alguém atrás de mim, tem alguém querendo me matar, isso também pode estar associada nessa crise de agitação psicomotora. E veja bem, às vezes a gente observa esses sinais, esses sintomas isoladamente, né? Mas às vezes ela pode estar associado a outros quadros. Por exemplo, uma pessoa que apresentou uma crise psicótica, né, de alteração da realidade, ela pode, em decorrência da crise psicótica, apresentar uma agitação psicomotora. Então, vocês têm que entender que essas patologias que eu estou falando para vocês, elas podem aparecer sozinhas ou elas podem aparecer associadas com outros sintomas psiquiátricos também, ok? Desconfiança e por aí vai. Comportamento agitado ou agressivo não é como eu falei para vocês, não é uma particularidade de nenhuma condição médica específica. Ela pode ser desencadeada por N situações, porque situações orgânicas, por medicamentos, por traumas, por violência, por agressão, por ameaças, por medo, por crise de pânico. Então ela pode ter várias etiologias. O que é etiologia, professora? A causa. Então ela pode ter várias causas aí, né? Que vai implicar em uma ampla investigação de diagnóstico diferencial. O que é diagnóstico diferencial? Vamos eliminar tudo que pode ser que não esteja associado a essa crise
psiquiátrica, né? Vamos afastar todas as possibilidades. E aquilo que restar provavelmente é a etiologia dessa crise psiquiátrica. Alguns transtornos mentais, por exemplo, né, como a esquizofrenia, episódios maníacos, nos quais os distúrbios do pensamento e do humor resultam numa percepção alterada da realidade, podem desencadear, então, nessa agitação psicomotora, ok? Inclusive podendo envolver ou não situações de violência.